A principal escola de judô do mundo é tema de uma série que começa agora no Sensei. No primeiro episódio de Kodokan, O Caminho do Judô, o correspondente do Sport TV na Ásia, Thiago Maranhão, conta como foi o início do Instituto Kodokan e recria a trajetória de seu fundador, o mestre Jigoro Kano. Você vai entender como e por que nasceu o judô. Estamos no ano 25. Sim, aqui no Japão é o ano 25 da era Heisei. Apesar de ter adotado o calendário gregoriano há mais de um século, os japoneses ainda usam no dia a dia uma tradicional contagem dos anos, que acompanha o reinado dos imperadores. Heisei é o nome histórico do atual imperador Akihito. Nem toda mudança de imperador marca uma grande mudança cultural, mas o fim da era Edo, que deu lugar à restauração Meiji na segunda metade do século XIX, essa gerou mudanças profundas na sociedade japonesa. O tradicional Japão feudal começou a se abrir para o mundo, começando por seus portos. Foi o fim dos samurais e dos shoguns, títulos militares concedidos diretamente pelo imperador. O Japão se modernizou e é hoje um dos países mais avançados do mundo. Mas muitos valores ainda sobrevivem. Um deles é o Bushido, ou espírito de guerreiro, uma espécie de código de conduta, que numa tradução livre pode se aproximar do cavalheirismo, mas vai muito além disso. Passa por fidelidade, maestria em artes marciais e principalmente honra. Honra até na hora da morte. Sem os samurais, armas como espadas passaram a ser proibidas nas ruas de algumas cidades japonesas. Isso no início dos anos 1870. Então surgiram novas formas de se defender com as mãos vazias, mas com o mesmo espírito dos samurais, o Bushido. Talvez o principal nome dessa transição seja Jigoro Kano, o pai do judô. Terceiro filho de uma família bem estabelecida, com uma riqueza que vinha da fabricação e comércio do sake, Jigoro estudou a fundo artes marciais, principalmente o jiu-jitsu. Ele identificou que o aprendizado das lutas não seguia uma disciplina clara, era mais na base da observação, da tentativa e erro. E foi tentando melhorar isso que Jigoro Kano desenvolveu o judô. Aos 23 anos de idade, quando terminou de estudar jiu-jitsu na Universidade de Tóquio, Jigoro Kano alugou um quarto aqui nesse templo budista. Com 12 tatames, montou o primeiro dojo. Com 9 alunos, inaugurou a primeira turma. O templo era outro, mas o local era esse mesmo. Foi bem aqui que nasceu o judô. Era o início de 1882. Em poucas semanas, o Sensei Kano e seus alunos quebraram o piso e as paredes do templo. E Jigoro Kano foi convidado a levar suas aulas para outro lugar. E foi assim que, em fevereiro daquele ano, ele fundou a Kodokan, o primeiro e mais tradicional instituto de judô do mundo. No começo, a luta ficou conhecida no Japão como Kano-ryu Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu no estilo Kano, antes de ser reconhecida como o Caminho Suave, ou Judô. As histórias do judô e de Jigoro Kano são tão entrelaçadas que é difícil dizer se o museu da Kodokan conta a trajetória da luta ou do seu criador. Jigoro nasceu na cidade de Hyogo, 300 km ao sul de Tóquio. E
foi recebido no mundo com essa pequena espada, chamada Mamori Katana, ou espada de proteção. Foi um presente de seu pai Mareshida Kano. Sempre viveram com simplicidade. O maior exemplo disso é o judogi usado por Jigoro Kano durante toda a vida. Ele foi costurado e remendado incontáveis vezes e era reforçado com barbante para ser mais resistente e durar como durou por tantas décadas. O judogi é uma das peças mais representativas do museu. Do lado de fora, uma estátua imortaliza a figura do mestre. E ao fundo lê-se Kodokan, lugar para o aprendizado do caminho. O prédio, que é a sede da Kodokan desde 1958, não parece ter nada de especial, não revela toda a história que guarda lá dentro. Logo na entrada, um lema escrito à mão pelo próprio Jigoro Kano: Jundo Seisho, ou siga o caminho correto para a vitória. O sensei sempre dizia que a vitória obtida com trapaça é muito pior que a derrota. Essa é uma lista de inscrição dos primeiros alunos da Kodokan. Eram pessoas em busca de uma forma nova de se defender, mas preservando os valores tradicionais. O Bushido está presente em cada etapa do aprendizado do judô. Do quarto de 12 tatames no templo para prédios cada vez maiores, o crescimento do número de interessados fica claro em fotos históricas que mostram aulas para grandes audiências. E pensar que tudo começou com uma apresentação para veteranos samurais, representada nessa gravura. O sonho de Jigoro Kano era espalhar pelo mundo a arte que ele criou. Nessas imagens, ele aparece com um inseparável bigode e em trajes europeus. Isso porque ele estudou na Inglaterra e em 1909 se tornou o primeiro japonês a fazer parte do Comitê Olímpico Internacional. Como o judô conquistou o mundo e chegou aos Jogos Olímpicos, nós vamos mostrar no próximo programa da segunda parte desse especial. Kodokan, o caminho do judô.